Só para não ter dúvida, é a voz do homem que está responsável e tem a responsabilidade de informar oficialmente. O resto é fofoca. Bom dia, doutor Walter. Bom dia, Madalena. Bom dia a todos. De fato, nós temos apenas suspeitos aqui em Araraquara. Nenhum caso foi confirmado até agora. Nós tivemos um resultado do primeiro exame que a gente havia encaminhado ao Adolfo Lutz, que deu influenza A, né, que era uma suspeita de corona, e que deu influenza A. Ou seja, esse vírus é um vírus que hoje está na comunidade. Né, isso é fato. Agora, em relação ao corona, nós não temos nenhum caso confirmado até o momento. A gente recebe esses resultados oficialmente, através do Adolfo Lutz, e até o momento não temos confirmação do caso. Então, e quer não dizer... é nem contra a prova, viu, Madalena? Quer dizer, não foi feito nenhum exame outro por rede particular que depois tivesse que ter sido validado pelo Estado. Né? Não houve nenhum exame anterior a isso. Então, essas pessoas são colocadas como suspeitas, mas sem fazer exame nenhum. O pessoal não foi consultar, não fez exame para dizer que não é coronavírus. Isso, eles são colocados como suspeitos porque um caso suspeito é definido como uma pessoa que esteja com febre, com tosse, ou febre, coriza, dor de garganta, e que tenha viajado a um local em que está havendo transmissão do vírus, né? Então, esses casos são considerados suspeitos e aí sim é coletado o exame para verificar se é ou não é mesmo confirmado o caso. E os resultados já vieram e não era confirmado? Veio só um resultado do primeiro exame que a gente pediu, que foi um influenza A. E vocês... Os demais estamos aguardando o resultado. Né? Nós não estamos descartando os outros. Mas nós não confirmamos ainda os outros porque não chegaram os resultados. E quando é que a previsão da chegada desse resultado? Então, esse primeiro caso, eu achei até que houve uma demora excessiva, porque demorou 10 dias para chegar esse primeiro exame. Eu imagino que deve ter uma demanda muito grande hoje no Brasil em relação a esses exames, mas eu estou fazendo algumas gestões no sentido de ver se a gente consegue um resultado um pouquinho mais antecipado, né? Porque nós temos, eu não sei exatamente, porque ontem eu não estive aqui, eu estive em outro local, e não sei das coletas de ontem, de possíveis suspeitos de ontem, mas nós tínhamos 7 ou 8 suspeitos aguardando o resultado. Agora, me diga uma coisa, doutor Walter, eu entendo que tem que ser um Adolfo Lutz, tem que ser órgãos ligados ao governo, né, órgãos oficiais. Agora, um laboratório, por exemplo, aqui em Araraquara, laboratório da Unimed, o laboratório da São Lucas, o laboratório do Iboinaí, esses não podem fazer o exame e constatar o coronavírus? Isso é uma decisão de cada um. Eu acho que, por exemplo, naqueles primeiros casos lá que houve uma confirmação por um hospital privado, ele foi confirmado, lá deu um caso positivo e mesmo assim, né, o Estado ele exige que haja validação, né, daquele resultado, considerando que o teste a gente nunca sabe exatamente qual o tipo de teste que está sendo utilizado e tem inúmeros. Né, e o Estado ele tenta preservar, né, que aquele resultado seja legítimo e seja feito com um teste que de fato seja validado, não que os serviços não tenham, mas existe essa exigência de validação do resultado. Então o senhor então o senhor não recebeu de nenhum laboratório particular aqui de Araraquara a informação de que tem um caso que foi confirmado pelo laboratório particular e que estaria fazendo exatamente essa avaliação em São Paulo. Não houve isso? Não houve. Então está certo. Então a gente quer conversar dessa forma bem clara, né? Porque ontem, pelo amor de Deus, né, o nosso sistema de atendimento ao ouvido, médicos, eu ouvi de um médico, tem caso em Araraquara registrado. Madalena, infelizmente, a constatação é que o próprio sistema de saúde está despreparado. Você tem N relatos de pessoas
digo o caso, por exemplo, de um estudante da USP em São Paulo, que se confirmou que ele procurou, antes da confirmação, médicos, unidades hospitalares, por 2 vezes para pedir, olha, tem uma suspeita, minha esposa esteve na Europa, está com febre, eu também estou, devo tomar algum cuidado? Não, isso aí é pânico, não tem nada disso. Então, me parece, né, doutor Walter, que nas últimas horas, especialmente nas últimas 24 horas, o sistema de saúde brasileiro virou a chave nessa questão, né? Parece que aí a ficha caiu. O senhor tem essa sensação também? Existem algumas medidas que o senhor imagina que serão tomadas nos próximos dias em relação a isso, para conter o avanço? Ou para evitar o avanço? Eu acredito que serão tomadas várias medidas, né? Hoje é do meu conhecimento que haverá reunião entre Ministério e Secretaria de Estado no sentido de verificar quais as ações próximas no estado de São Paulo, por exemplo, que é um estado que eles entendem, né, e com o município de São Paulo, que eles entendem que é o grande vulnerável, né, para a introdução desse vírus no país, pela sua dimensão, pelo número de habitantes que tem e pelo contato que tem com o mundo, né, com a Europa, com China e tudo mais. Então, muito provavelmente, algumas medidas, né, vão ser tomadas. É lógico que todos ficamos apreensivos, mas eu acho que também a preocupação ela não deve ser excessiva e não deve haver pânico, principalmente porque a gente tem verificado, né, no andamento desses casos de corona, que a grande maioria deles são casos leves, quase a maioria, né, e eventualmente ele cursa de uma maneira mais grave, e dependendo de uma faixa etária mais alta, e bem mais alta, acima de 70, 80, que a mortalidade aumenta muito, né? Então, ele tem cursado de uma maneira geral, de uma maneira muito perto, né, de uma gripe, né, ou mesmo de um resfriado, né? Então, acho que no momento não existe essa necessidade de pânico, mas a gente tem que ficar observando como é que vai ser o andamento disso. Agora, doutor Walter, porque ontem um desses médicos me procuraram e reuniu os seus pacientes, os seus clientes na sala de espera lá e disse, olha, tem muita gente espirrando e tem aqui pessoas que eu trato de forma oftalmológica, que não tem nada a ver com gripe, que estão aqui por causa da nossa amizade, por causa da interatividade que existe entre médico e paciente, e o pessoal vem aqui, né, resfriado, com gripe, o que eu faço, doutor? Então, eu gostaria que o senhor explicasse. A pessoa com sintoma de gripe, o que deve fazer? O que deve ficar na sua casa quietinho, esperando realmente um período maior? Ou essas pessoas, elas devem procurar que local aqui em Araraquara, para não procurar o cardiologista, para não procurar o ortopedista, para não procurar o oftalmologista, e chegando, logicamente, no consultório, se tiver algum problema, vai passar para todo mundo, né? Porque é o grande momento da gente, realmente, fazer o cerco à doença. Por favor, ô velho, como eu, setentão, estou chamando você de velho com todo respeito, pare um pouco, sossega o facho, né? Sossega o rabo, porque tem velho que não sai, não vê ali para o supermercado e para o shopping. E outra coisa também aos pais, Madani, se seu filho tem sintomas de gripe, uma gripinha como, não mande seu filho à escola. Seja prudente, deixe o filho em casa, meu Deus do céu. Né? Aliás, isso deveria valer como regra sempre. Quem sabe agora, nessa situação de um pouco mais de preocupação, a gente aprende esses procedimentos simples. Pois não, doutor Walter? Então, é exatamente isso. Eu acho que a partir do momento que a pessoa observa que ela está manifestando sintoma de uma doença respiratória, ela, de fato, ela tem que evitar, né, o contágio de outras pessoas. Ela deve evitar aglomeração, ela deve evitar, né, estar em locais que eventualmente esteja passando para os outros, independente da gente estar vivendo uma situação de coronavírus ou não. Eu acho que talvez seja um grande momento para nós, né, termos de novo, né, o reforço das nossas ações de higiene pessoal, no sentido de evitar transmissão de doenças, não só de doenças respiratórias, virais, mas bacteriana também, adquirindo, né, melhorando os nossos hábitos de lavagem de mão, né, de evitar compartilhar objetos pessoais, ou seja, porque a gripe está aí, a influenza está aí, ela é muito importante, né, ela cursa também
de uma maneira muito intensa nas pessoas de maior idade, nas gestantes, nas crianças menores, né? Então, eu acho que talvez seja esse um momento de toda a sociedade, né, instituir como de cada um essa responsabilidade de melhorar os hábitos de higiene de cada um, né? Eu acho que isso daí é fundamental, não só para esse momento, e a gente está entrando num momento extremamente complicado, que é o momento do outono e inverno, em que a temperatura cai, a umidade do ar baixa muito e os vírus eles conseguem sobreviver muito mais tempo nesse tipo de ambiente. Então, eu acho que a gente até que deve aproveitar essa oportunidade de reforçar essa questão da higiene pessoal. Agradecemos aí a participação, então, de Dr. Walter Figueiredo, ele que é responsável pelo Serviço Especial de Saúde de Araraquara e trouxe aí todo o monitoramento da real situação em Araraquara. Eu aproveito e faço um apelo. Olha, não compartilhe áudio no WhatsApp. Olha, isso aqui é amigo da cunhada, da prima da pessoa que você vê na Itália e está dizendo... Não compartilhe. Busque informações oficiais em portais de notícia reconhecidos ou em fontes oficiais. Eu sei que muitas vezes a gente tem até um pé atrás com as fontes oficiais, porque elas têm um certo delay, mas são fontes oficiais. O resto só serve para atrapalhar, tumultuar o ambiente. Obrigado aí, o Dr. Walter Figueiredo, pelas informações.